Oi, tudo bem com você? Aqui é a Zaunara Gomes, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva e hoje nós vamos conversar sobre a ansiedade. Bem, ansiedade, muitas pessoas falam que tem, que sente, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, a ansiedade faz parte da minha vida, acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo, eu tenho pânico, blá blá blá. Então a gente começa a ouvir muitas coisas diferentes a respeito do que é a ansiedade e também ouvimos muitas pessoas dizendo inclusive que tem como você acabar definitivamente com a ansiedade, a pessoa não é nem um pouco mais ansiosa, ela virou outro ser humano, enfim. Que tem técnicas X, Y, Z e esse vídeo é justamente para que a gente possa resolver essa questão de uma vez a respeito da ansiedade. Se tem como você eliminar de uma vez por todas a ansiedade da sua vida. Pois bem, a ansiedade é algo que muitas vezes a gente pensa, né, que é algo muito ruim, mas a ansiedade ela tem um lado bom. Uma pessoa com uma estrutura mental, emocional, psíquica mais ansiosa são pessoas mais preocupadas com o resultado das coisas e elas se antecipam mais vezes e até mesmo de uma forma melhor em relação do que as outras. Qual que é o problema da ansiedade? O problema da ansiedade é quando ela sai de um padrão de normalidade ou de uma coisa mais equilibrada e ela transcende e se organiza como forma patológica existencial. E aí é que é o grande problema. Porque eu acredito, sabe, aqui é a Zaunara falando pra você que de boa, que todos nós temos um pouco de ansiedade na nossa vida. A doutora Ana Beatriz, aquela que escreveu Mentes Inquietas, Mentes Perigosas, ela até afirma que a ansiedade está mesmo na estrutura nossa de personalidade. Algumas pessoas têm isso muito mais fortemente marcado, né? Outras pessoas não. Nós somos todos diferentes, temos funcionamentos diferentes. E então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo, sabe, no mesmo balaio de gato, aquela coisa, todo mundo igual, ou então eu falei mesmo saco. Nós não somos assim. Então eu posso ter mais estados de ansiedade do que você, por exemplo. E aí a gente pensa o seguinte, gente, então a ansiedade não é uma doença? Veja bem, a gente vai caracterizar como doença a partir de quando um indivíduo tem prejuízo na vida dele. O que a gente chama de prejuízo? A pessoa ela começa a ter problemas no trabalho, problemas de relacionamento, ela começa a ter mal-estar recorrente, que chega até levá-la ao hospital, que são os desdobramentos e a cronificação dos estados de ansiedade, que é o que nós conhecemos como as patologias de síndrome do pânico, episódios de pânico, e crises de ansiedade, já é um passinho para o pânico, agorafobias, as psicoses, entre outras tantas coisas. E nós confundimos muitas crises de ansiedade com crises de pânico, então a gente tem que ter muito cuidado também com isso, porque a crise de ansiedade está muito mais relacionada a uma palpitação, um certo enjoo, um zumbido no ouvido, uma tonteirazinha, isso é uma crise de ansiedade. Uma crise de pânico, é pânico, né? É aquela coisa alerta, o coração acelera, parece que você vai ter um ataque cardíaco, então existe uma diferença atenuante nisso. Mas enfim, Zaunara, a ansiedade é na verdade o quê? Uma preocupação sua em relação a eventos futuros que você não tem controle. Pessoas que são muito controladoras, elas tendem a ter um alto grau de ansiedade para tudo que é novo, para tudo aquilo que elas percebem que elas não têm controle. Então, é como se eu vivesse em estado de alerta, preocupado o tempo inteiro com as coisas que vão vir. E aí a gente pensa também que a questão da ansiedade, ela também está relacionada na forma que a pessoa vê o mundo. Aaron Beck, criador da terapia cognitivo-comportamental, ele fala da tríade cognitiva para a depressão, né, que é a visão de si mesmo, a visão de futuro, né, e a visão de mundo. E aí, quando a gente vai falar sobre a ansiedade, a gente percebe que existe aí dois pilares muito importantes nessa percepção, que é a visão do indivíduo sobre si mesmo e também a visão de futuro. A pessoa que ela às vezes tem um quadro de ansiedade clínico mais exacerbado, ela muitas vezes tem uma visão de futuro pessimista. Ela não consegue observar que as coisas podem evoluir para algo melhor.
Nós, ansiosos, temos uma tendência a ser extremamente catastróficos. Tipo, para o ansioso, o avião com certeza vai cair. Vai cair o avião. Mas é porque ele merece morrer, entende? Então a pessoa com ansiedade, ela é bem catastrófica. A gente não fica... a ansiedade, ela não vem pensando pro melhor. Não, gente! Aí você tem uma ansiedadezinha que na verdade nós chamamos, nós confundimos às vezes, é claro. É porque ela é mais uma coisa da euforia. Por exemplo, tá chegando a hora do meu aniversário, tô tão ansioso, nananã, porque tem uma expectativa sobre aquilo, né? Então é uma ansiedade um pouco com euforia, do que uma ansiedade por, eu não vou passar na prova, tô muito ansioso, eu vou passar, não sei se eu vou passar, o que vai acontecer? Aí começa a ficar ansioso, meu chefe acha que vai mandar embora, nananã, ou por nada. E a ansiedade, ela tem uma base estrutural numa emoção primitiva nossa, que é na verdade é uma emoção, né, que é normal em todas as espécies, que é o medo. Então a ansiedade, ela vai ser muito pautada na questão do medo. Por isso que a gente às vezes confunde, né? E geralmente o medo nos faz ter a sensação de ansiedade e as crises de ansiedade. E a euforia também, né? Então a gente sabe que o que a gente precisa olhar, o que a ciência diz a respeito de como é que eu trato a ansiedade. Primeiro, o processo terapêutico ele é essencial. Você buscar uma terapia, uma psicoterapia. Em alguns casos existe a necessidade de ter o acompanhamento medicamentoso para ajustar a química cerebral. Mas o que é mais importante também, além da questão terapêutica, é a pessoa tomar consciência disso. E que eu digo para você que a ansiedade, ela não tratada, ela pode evoluir para quadros clínicos mais sérios como pânico, transtorno de pânico, síndrome do pânico, agorafobia, fobias, psicoses e paranoias, etc e tal. Então, eu sempre converso com as pessoas que, mesmo que você tenha uma ansiedade que ela está aqui, eu recomendo sempre que faça uma autoavaliação, faça algumas meditações, busque um processo terapêutico, busque se conhecer, busque analisar a visão que se tem do mundo, das pessoas e de si mesmo, né? Porque na verdade o ansioso, ele tá muito, às vezes ele não acredita que ele tem competência de resolver algo, ou de que ele não é merecedor de algo, então ele já acha que a catástrofe vai acontecer com ele, né? Então, além dele ter uma visão pessimista, Martin Seligman, que é um dos pais, né, o grande pai da psicologia positiva, ele fala a respeito do otimismo como sendo um grande remédio para nós ansiosos, para que a gente não evolua, né, nos quadros clínicos que a ansiedade pode originar quando ela está fora de controle. E também a gente recomenda, além de você fazer um processo terapêutico enfocando na visão de si mesmo, checando quanto você acredita em você, nas suas capacidades, quanto você acredita ser merecedor na vida, o quanto que também você é otimista ou pessimista. Isso vai ajudar você a entender os seus estados de ansiedade. A meditação também é uma forma terapêutica para ajudar a reduzir os sintomas. O que a gente observa hoje dentro do campo da ciência? Existem mais de 5.000 artigos e estudos relacionados à meditação e os seus benefícios. A gente vai observando que em relação à questão da depressão, existe até a remissiva, às vezes, até mesmo dos sintomas da depressão, mas com a ansiedade a gente não encontra isso muito claro nos estudos. É como se... Mas aí eu lembro da doutora Ana Beatriz, né, ela diz que está num tracinho de personalidade, talvez por isso a meditação ela só reduza os sintomas indesejáveis, aquela agitação toda. Né? A doutora Cláudia Feitosa, que ela é pós-doutora em neurociências pela Universidade de Chicago, ela até já traz isso, né, em alguns vídeos dela sobre isso, explicando que muitas vezes a meditação ela é utilizada muito mais para uma questão de redução dos próprios sintomas do que mesmo da total inexistência remissiva, ou seja, não existir mais a ansiedade. Então, eu indico para você exercícios também de meditação diária, mas em pequenas doses. A gente sabe que algumas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, agorafobia já muito instalada e desenvolvida, eu recomendo que isso seja feito com uma supervisão,
tá? Não é que a pessoa não possa fazer, mas ela tem que ter algum tipo de orientação e suporte para que ela consiga compreender aquilo que acontece com ela durante o processo meditativo. Então, a minha dica para você com esse vídeo é saber e entender que a questão da ansiedade provavelmente não tem uma remissiva total, ou seja, não tem como você ficar livre de qualquer ansiedade, mas você, com o tratamento adequado em psicoterapia, utilizando-se também da meditação com supervisão e, dependendo do caso, com uma medicação adequada, você pode estabilizar muito os sintomas. E você tem que lembrar que isso é um tratamento para o resto da vida. Claro que a medicação necessariamente não é para todas as pessoas, nem para todos os quadros e nem sempre para muito tempo. Depende de cada caso, é um caso. Então, por isso que é muito importante que você busque orientação. Mas você já pode agora começar a perceber se você é uma pessoa mais otimista ou mais pessimista, qual é a visão que você tem de você a respeito de merecimento, qual é a visão que você tem de você a respeito da sua capacidade, o que você pensa a respeito do futuro, quais são suas preocupações e começar a observar que são essas, talvez sejam essas inseguranças e essas incertezas que deixam você mais instável e aí o medo surge, a ansiedade surge, as inseguranças surgem e aí vem os sintomas. E é claro que eu indico a você fazer uma pequena meditação todos os dias, que é muito simples, é apenas parar, relaxar seus ombros, relaxar um pouco, sentado com a coluna ereta e fazer 10 respirações profundas, observando o teu processo respiratório. Apenas isso, mantendo a atenção plena, porque mindfulness é a atenção plena. Então, inspira, solta o ar suavemente pela boca e caso sentir que ficou um pouquinho tonto, pode fazer uma respiração completa pela narina, não precisa soprar, mas você já vai observar que naturalmente você já relaxa um pouco o teu sistema nervoso central e isso funciona até mesmo como uma ajuda, né, para que você mantenha o teu padrão de pensamentos, né, um pouco mais equilibrado, mais sereno. Mas se você tem uma estrutura de personalidade com base, que tem uma força da ansiedade aí presente, você vai precisar trabalhar isso no dia a dia com a ajuda de um profissional especializado, ok? Olha, espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você quer conhecer mais meu trabalho, aqui embaixo, né, nos dizeres aqui, né, embaixo aqui você já vai conhecer um pouquinho de onde você pode me encontrar, meus contatos, para que você possa conhecer mais sobre psicologia, sobre autoconhecimento e muito mais. E é claro também sobre relacionamentos. Então é uma honra estar com você aqui neste canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!